vamos a Brasília agora conversar com o João Pedro Melo, mais uma vez a respeito da PEC dos combustíveis, João Pedro. É o seguinte, vamos organizar aqui, vamos nós, né, fazer um texto, mandar pra rapaziada, porque tá difícil, vai e volta, aí tem texto daqui, texto dali. Ô, João Pedro, sinceramente, me diga, em que pé tá a situação? Boa tarde pra você. Oi, Fábio, boa tarde para você, para Débora, para todo mundo que nos acompanha. Olha, essa questão é uma questão difícil de dizer, viu? Em que pé está esse texto? Porque inicialmente a gente teve aquela PEC dos combustíveis que de fato ia alterar a Constituição para tentar baixar aí o imposto do diesel, para mexer exatamente com o valor do preço dos combustíveis. Só que agora essa PEC ela foi praticamente deixada de lado pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Ele disse que a ideia é dar vazão ou dar votação a outros dois textos que estão na pauta do Senado Federal e que são relatados pelo senador Jean Paul Prats. Inclusive hoje à noite, por volta das 7 horas da noite, vai ter uma reunião de líderes exatamente para tratar sobre essa questão. A expectativa é de que Jean Paul Prats apresente os detalhes desse texto e explique como ele está prevendo a tramitação dessas matérias. Claro, não vai começar o trâmite hoje, não tem sessão marcada para hoje de fato no Senado. A ideia é que comece esse trâmite então a partir de amanhã. Também há uma expectativa agora para uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral. O que essa reunião vai discutir? Ministros aqui do Palácio do Planalto vão se reunir com os membros do TSE exatamente para discutir se é legal fazer essa redução do preço dos combustíveis em um ano eleitoral. Há uma preocupação muito grande do Palácio do Planalto sobre tomar essa atitude e, de repente, fazer o presidente Jair Bolsonaro incorrer em um crime de responsabilidade. Então, essa é a questão no momento. O ministro Ciro Nogueira vai se reunir virtualmente com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral para tratar desse tema. O presidente Jair Bolsonaro, como todo mundo sabe, quer concorrer à reeleição e não pode correr o risco, segundo o Palácio do Planalto, de cair nesse crime de responsabilidade. Então, por isso, está sendo discutida essa questão, foi levantada essa bola pela assessoria jurídica do Palácio do Planalto, porque pode ser tratado como um crime de responsabilidade e essa é uma preocupação do governo, além, claro, da preocupação dessa questão do preço dos combustíveis. Mas aí, se o TSE aponta que, de fato, há uma irregularidade nessa questão, pode ser que o Palácio do Planalto, inclusive, abra mão de lançar esse projeto com relação à redução do preço dos combustíveis. Aí a discussão fica só no âmbito do Congresso Nacional. E aí a gente vai ter aí esses textos, né, tramitando ao longo dessa semana. Recentemente, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, destacou que a ideia da PEC dos combustíveis ela não é descartada, mas que a PEC só vai entrar em tramitação se de fato precisar ser feita alguma alteração na Constituição. Caso contrário, os dois textos que estão lá do senador Jean Paul Prats vão ser votados. Há um texto também na Câmara dos Deputados e aí depois vai ser feita uma reunião entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para discutir aí os trâmites dessa proposta e evitar que uma casa, de repente, trave o texto que está tramitando na outra. Fato é que toda essa questão deve ser discutida ao longo dessa semana e aí sim a gente vai ter uma decisão com relação a esse preço, ou eventual redução desse preço dos combustíveis. Ô João Pedro, me faz um favor, vamos organizar as coisas aqui então. Lá atrás o problema era a responsabilidade orçamentária, né? Até por isso o ministro Paulo Guedes estava ali meio de ovo virado para essa questão de PEC dos combustíveis, né? Parece que a gente passou por essa página. Na questão de isenção de impostos, né, menor arrecadação do governo federal no que diz respeito aos impostos que incidem sobre o combustível, o ministro da Economia não queria muito saber disso não, mas a gente acabou virando essa página. Agora a confusão diz respeito a um possível crime de responsabilidade com o governo federal autorizando a diminuição do preço num ano eleitoral. Então essa é a questão, uma das questões levantadas agora. Me diga uma coisa, se esse texto partir então, pelo que você disse, da Câmara, a partir do Congresso, aí o governo não corre esse risco, é isso? Exatamente, porque aí o governo, teoricamente, lava as próprias mãos, né? Tira a responsabilidade que tem a respeito desse tema, deixa tudo nas mãos do Congresso Nacional. Claro que o governo já vinha falando disso há um bom tempo, a gente tem as falas do presidente Jair Bolsonaro dizendo que pretendia reduzir o preço dos combustíveis, mas seria praticamente como abandonar o barco, deixar tudo isso nas mãos do Congresso Nacional. A gente não sabe se de fato essa vai ser a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas é um ponto que a gente está acompanhando. Vencemos várias páginas ao longo dessas últimas semanas, mas o que a gente sabe também é que nos bastidores há uma espécie de crise entre o ministro da Economia e aqui o Palácio do Planalto. A gente vai seguir acompanhando esses detalhes. Muito bem, então. Tem muita coisa para acontecer ainda. Certamente o João Pedro Melo vai contar tudo pra gente. Obrigado, João Pedro. Bom trabalho por aí. Até a próxima. Valeu, um abração. Até mais.